A paz do Senhor a todos. Eu demorei muito para vir aqui gravar este vídeo, porque é um vídeo que eu vou contar o meu testemunho. Vou tentar resumir, mas é o meu testemunho de como Deus me preparou para levar o meu filho. Foram 7 anos que Deus me preparou, mais de 7 anos. Deus foi me preparando dia após dia para chegar até o tempo que Deus iria recolher o meu filho. Então eu vou ler com os irmãos, com as irmãs, Apocalipse 21, o versículo 4, que diz: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Esse versículo é muito importante para mim e ele faz parte do meu testemunho. Tudo começou quando o meu filho nasceu e apresentou alguns problemas de saúde com 2 meses. E com o passar do tempo, nós buscamos tudo. Buscamos todas as práticas espirituais, todas as religiões, e ninguém podia nos ajudar. Eu não sentia paz em lugar nenhum, eu não tinha ajuda de ninguém, de nenhum líder, de nenhuma religião que eu busquei, até que um dia eu fui apresentada a Jesus. Jesus foi apresentado a mim e eu o aceitei. A partir daí começou a minha caminhada com Cristo. E o meu filho sempre passava mal, apresentava muitas convulsões, muitos outros problemas de saúde. Ele não conseguiu desenvolver a fala, ele nunca andou. Mas a nossa vida com Cristo foi muito intensa e é até hoje muito intensa. Porque todos os dias que meu filho estava aqui e até hoje eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu precisava do Senhor todos os dias, eu era totalmente dependente do Senhor para me dar forças e para superar e suportar tudo que eu passaria dia após dia. Porque eu busquei a Jesus pela dor, mas eu permaneci nele por amor. E eu sabia que eu tinha 2 caminhos, eu tive que escolher. Ou eu me revoltava contra Deus, porque eu tinha tido um filho, meu primogênito, e ele estava ali entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, a vida toda dele foi assim. Eu poderia ter me revoltado contra Deus, ou eu escolheria, que foi o que eu escolhi, me apegar a Deus, para que Ele me ajudasse a passar pelas ansiedades, pelas dificuldades aqui deste mundo. Eu fiz a escolha certa, porque Jesus nunca me abandonou. Jesus supriu todas as nossas necessidades. E para resumir, quando meu filho já estava adolescente, mas numa cama, acamado, ele começou a apresentar muitos problemas de saúde. Foi para uma UTI, ficou 15 dias numa UTI e lá houve uma batalha onde o diabo queria levar. Meu filho estava com 11 para 12 anos nessa época e o diabo queria levar. E ele me ofertou muitas coisas. Ele me ofertou em visão cruzeiro, dinheiro, coisas materiais, como se fosse uma bandeja, assim, cheia de coisas materiais que muitos aqui almejam, né? Prosperidade financeira, carro novo. E ele ainda falou comigo: me entrega o teu filho, que eu te dou tudo isso. E foi uma noite, uma madrugada de muita luta. Meu filho estava na UTI e eu estava em casa passando por esta luta. Porque eu dizia: aparta-te de mim, Satanás e seus demônios, seja lá que demônio que é,
porque o meu filho é de Deus, o meu filho é consagrado a Deus, ele é de Jesus. Eu não quero nenhuma oferta tua, porque o meu filho é de Deus. E o meu filho, nesta época, se livrou, saiu da UTI, foi para casa e passaram-se 7 anos. E Deus, dia após dia, nos dava força, dia após dia, falava comigo, me mostrava coisas. Eram dias muito difíceis, porque vi um filho sofrendo, vi um filho com dor, e ainda por cima ele não falava. Então eu tinha que discernir em Deus e olhando nos olhos dele, numa comunicação não verbal, o que ele estava sentindo, para tentar amenizar. E Deus foi suprindo tudo, e Deus foi cuidando dele, e Deus foi cuidando de mim. Até que ele começou a apresentar outros problemas de saúde. Começou a progredir a doença de base. E um certo dia, Deus falou comigo que eu iria dar uma palavra em uma certa igreja, que um casal de pastores, amigo meu, né, me convidaria. E eu deixei a palavra pronta. Era sobre a alegria do Senhor. E eu esperei o convite. E veio o convite. E eu fui para a igreja. Mesmo com uma certa oposição, eu fui para a igreja dar a palavra por obediência a Deus. E lá, o primeiro louvor que foi tocado nesta igreja foi Além do Rio Azul. Eu não conhecia esse louvor até então e eu não sabia que ali Deus já estava me dando mais um sinal do que eu iria enfrentar pela frente com o meu filho. Porque a música, o louvor fala: além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é lindo, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. E nesse momento na igreja, na hora do louvor, eu chorei muito porque eu sentia que Deus estava falando comigo. Era uma dor na alma, mas eu estava entendendo. Isso foi em março de 2023. Março, abril, maio, Deus falando, Deus falando, Deus falando comigo e dando sinais e mostrando. E eu negando, porque eu queria ter meu filho aqui comigo. Eu queria. Eu pensava que eu iria ficar bem velhinha ao lado dele. Aí eu teria que ter uma cuidadora para ajudar, porque a idade já não me deixaria pegar ele no colo para dar um banho, para colocar em uma cadeira de rodas e sair para passear, para colocá-lo no carro e dar uma volta, para ele sair um pouco de casa. Então eu esperava que eu fosse ficar velhinha com ele, junto com ele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor, como está no livro de Provérbios. A resposta final vem do Senhor. E ali Deus me preparou naquela noite. Eu dei a palavra que o Senhor havia colocado no meu coração. Mas primeiro, quando o Senhor põe uma palavra, sempre primeiro fala conosco, né? Que eu precisava manter a alegria em Deus, que era o Espírito Santo que daria essa alegria, para que eu não viesse desistir de viver. E passou-se os meses, quando foi em setembro de 2023, o meu filho foi piorando e começou a dar febre que não cessava, e ele com outros problemas que foram surgindo. E eu orava: Senhor, faça a tua vontade, mas deixa meu filho aqui comigo. Eu o amo tanto. Eu quero cuidar. Quando foi em outubro, no começo do mês de outubro, o Senhor me deu um sonho. E neste sonho,
eu gerava, eu estava grávida. E nascia uma criança, um menino. E os médicos levavam ele para longe de mim, bem longe. E o cordão umbilical ia junto. O cordão ia. Metros e metros de cordão umbilical. E os médicos olhavam para mim. Eu não via o rosto dos médicos, eu só via pessoas de branco, né? Que eu estou dizendo médico, mas eu via que era pessoas de branco. E olhava para mim sem eu ver o rosto e dizia: está na hora de cortar o cordão umbilical. E eu dizia: não cortem, porque se cortar ele não vai sobreviver. Eu estou alimentando ele através desse cordão. E a pessoa chegava em mim e dizia: mas chegou a hora. E cortava o cordão umbilical. Eu acordei do sonho e eu tinha certeza que era o meu filho e que Deus cortaria ali o vínculo que eu tinha com ele aqui na terra. Passou os dias, quando foi mais ou menos ali dia 16, 17 de outubro, Deus me deu novamente um sonho, outro sonho, que eu estava lavando a minha cozinha com muita água, eu jogava muita água no chão, e eu olhava e via do meu lado 2 lances de escada, que tinham cerca de uns 15 degraus. E eu olhava lá em cima, no último degrau tinha uma porta estreita, pequena, mas de uma claridade imensa, que era impossível enxergar o que tinha lá dentro, que eu sabia que era o céu. A luz era tão reluzente que eu não via nada lá dentro, eu só via a luz que vinha, que reluzia assim para fora dessa porta estreita. E eu vi meu filho entrando lá por ela. E eu imediatamente subi as escadas, dizendo: eu quero entrar neste lindo lugar. Eu vou atrás do meu filho, eu vou entrar com ele. E quando eu subi o primeiro lance de escadas, da escada, né, os primeiros degraus, que eu virei para subir os outros degraus, eles sumiram e a porta se fechou e tudo sumiu. Eu voltei esses degraus que eu já havia subido, voltei e o Senhor falava comigo: continue jogando a água. Louvado seja o nome do Senhor. Passou-se alguns dias, 3 a 4 dias, meu filho adoeceu de tal forma que eu não tive como cuidar dele em casa. Mesmo eu sendo enfermeira, eu já tinha tentado tudo o que poderia, tudo que estava ao meu alcance, e o Senhor veio com uma voz e disse: leva-o para o hospital. Eu levei ele para o hospital. Ele foi internado. Nós podemos ficar com ele o tempo todo, 24 horas, revezando. E no dia 22 de outubro, o Senhor falou comigo: ore no seu filho, entrega ele para mim. Eu confesso que foi o ano mais difícil da minha vida. E este dia 22 foi um dos dias mais difíceis da minha vida, 22 de outubro de 2023. Meu filho com 20 anos de idade. Já tínhamos passado 20 anos juntos, ele era o meu companheiro de oração. Quando eu queria orar, eu ia para o quarto dele, orava com ele. Nós gostávamos muito de ouvir louvores ao Senhor, então ficava ligado o louvor o dia todo no quarto dele. Era um local onde Deus habitava. Mas neste dia, neste quarto de hospital, o Senhor falou: ore. Eu peguei o óleo para a unção, eu ungi meu filho e comecei a orar. Entreguei o meu filho ao Senhor, porque antes dele ser meu filho, ele é de Deus. Eu falei para Deus, eu falei: Senhor, antes dele ser meu filho, ele é teu.
Eu sei que o meu filho é teu. Se porventura algum demônio quer ceifar a vida do meu filho, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas se for o Senhor, meu Pai, que quer levá-lo, Senhor, eu te entrego o meu filho porque ele é teu. Eu lavei o meu filho de lágrimas e o meu filho chorou comigo. Uma lágrima escorreu dos olhos dele. Quando eu ia embora, neste dia, eu ia voltar para casa, o pai dele ficaria com ele no hospital para passar a noite. Eu entrei no carro e novamente cantando, que eu liguei o rádio do carro, estava cantando a música Além do Rio Azul. E foram 2 vezes que aconteceu isso, quando eu saí do hospital. Eu entrava no carro, ligava o rádio, não era CD, não era pendrive, era rádio gospel. E estava cantando Além do Rio Azul. Eu confesso, meus irmãos, que eu chorei muito. E eu sentia tão forte a presença do Senhor aqui ao meu lado, como eu nunca tinha sentido na minha vida. O Senhor estava tão próximo, porque iria levar o meu filho. Foram mais de 7 anos me preparando. Eu voltei para casa para dar assistência para minha filha menor. Meu marido ficou com nosso filho no hospital para passar aquela noite. Eu cheguei em casa, eu fui orar, eu entreguei o meu filho, falei de novo, Senhor, meu filho é teu. Foi muito difícil. Só eu e Deus, só nós sabemos. Só nós sabemos o quão difícil é. Mas só eu sei o quanto o Senhor supriu e o quanto o Senhor se fez presente em todos os momentos. E eu dormi. No outro dia, fui para lá bem cedo. Eu cheguei lá, meu filho já tinha partido. O Senhor já tinha levado. Levou meu filho 5 horas da manhã. Ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada porque ele dormiu. E ele dormiu no Senhor. Deus foi tão maravilhoso que eu tive a oportunidade de me despedir do meu filho. De falar para ele tudo. Eu falei tudo para ele. Quando ele ainda estava com vida. Eu pedi perdão. Se eu tivesse feito algo, embora eu dei a minha vida por ele, faria tudo de novo, por amor. Eu falei tudo isso para ele. Que eu faria tudo de novo, que eu abriria a mão de novo da minha vida para cuidar dele. Porque eu amava muito. Eu o amo. Eu sei que ele está no céu. E eu cheguei lá, meu filho já estava sem vida. O Senhor já tinha levado. E fomos fazer os trâmites. Eu fiquei ali no quarto com ele até eles tirarem o corpo dele. Mas não havia nada mais que eu pudesse fazer. Porque Deus havia me preparado. Foi muito difícil. Mas o Senhor estava presente. O Senhor fala. O Senhor, Ele é fiel. Jesus, Ele nos ama demais. E saímos dali, fizemos os trâmites para o sepultamento. Levamos ele para uma outra cidade, né? Levamos o corpo dele para ser sepultado em outra cidade. E durante a viagem de ida, o Senhor falou para mim: você tem que falar. Abra a tua boca e fala. E no velório do meu filho, eu falei. Eu falei tudo o que Deus havia
me mandado, tudo o que o Espírito Santo colocou na minha boca para falar. Porque o meu filho, sem falar uma única palavra, ele me levou a conhecer Jesus. Ele foi um instrumento de Deus para que a minha casa conhecesse a Cristo, entregasse a vida a Jesus. O meu filho sofreu no corpo dele, mas eu sei que ele está salvo. E como diz na palavra, ele não vai mais chorar, porque não há morte, nem tristeza, nem choro, nem dor na Nova Jerusalém. Aleluia. Então, lá onde ele está com o Senhor, porque o espírito dele voltou para Deus, onde ele está com o Senhor, ele não sente mais nada que este corpo carnal, físico aqui sente. Aleluia. Aleluia. E no velório dele eu disse, uma das coisas que eu disse foi: meu filho lutou a vida inteira para tentar viver, para viver cada dia mais conosco. Ele lutava fortemente, ele era um pequeno grande guerreiro, porque ele era pequeno de estatura, ele tinha o corpo bem magrinho, mas ele era um grande guerreiro de Deus. Ele lutou fortemente contra demônios que queriam ceifar a vida dele. Enquanto ele lutava para tentar ter uma saúde, para se manter vivo aqui conosco, nós que temos saúde, muitas vezes fazemos as coisas para prejudicar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então que venhamos a refletir o que nós temos feito com as nossas vidas, quais são as nossas escolhas. Temos escolhido as coisas certas de Deus, as coisas que nos faz bem ou as coisas que nos faz mal, que acaba com a nossa saúde, que acaba com a nossa vida, que acaba com a nossa comunhão com Deus, que nos desvia do caminho reto, do único caminho que é Jesus. Sepultamos o nosso filho e voltamos para casa sem ele. É muito difícil. É um vazio que nada vai preencher. Mas eu sei, eu tenho a certeza que ele foi salvo, que ele foi para o céu. E Deus, certa vez, quando meu filho ainda era pequeno, tinha por volta de uns 5 anos de idade, eu questionei o meu Deus. Eu falei: Senhor, por que meu filho não é curado? Eu tento fazer tudo que está na palavra. Eu sei que eu peco, Senhor, porque eu sou ser humano e perfeito só Jesus. Mas por que muitas pessoas que fazem tudo errado, buscam em lugares errados, onde o Senhor não habita, são curados? E eu busco no Senhor e meu filho não é curado. Por quê, Senhor? E Deus disse para mim: porque a salvação vale mais do que a cura. Muitos são curados e perdem a salvação. Outros que não são curados são salvos. Porque a salvação está acima da cura. A salvação vai além. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor fala isso, né? Os leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Só um foi salvo. Os outros foram curados, mas não voltaram para agradecer e para receber a salvação. Então a salvação, ela é muito mais importante do que a cura. Sim, eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu creio.
Mas eu creio que Ele sabe todas as coisas. Eu creio que a vontade do Senhor está acima da minha. Que a vontade do Senhor tem que prevalecer. E Deus permitiu meu filho estar aqui comigo. 20 anos, quase 21, que ele completaria se ele ficasse mais um mês conosco. Mas o Senhor permitiu 20 anos de aprendizado, porque eu aprendi com o meu filho. Eu aprendi a abrir mão do meu eu, do meu ego. Eu aprendi a abrir mão da vaidade. Eu aprendi a abrir mão de quase tudo por amor, porque eu precisava suprir o que meu filho precisava. Eu aprendi com uma criança que nunca falou. Por isso que venhamos nesta noite aprender algo com esse testemunho. Que o Senhor sabe todas as coisas e que a vontade dele é soberana. Deus me preparou por mais de 7 anos, porque Ele sabia da minha estrutura. Ele sabia que eu precisava dessa preparação de muitos anos para recolher o meu filho. Mas Ele nunca deixou faltar nada. Ele sempre supriu tudo. Até hoje Ele tem suprido essa falta que eu sinto do meu filho. Por mais que eu sei que ele está bem, que ele está com o Senhor, é a falta de tê-lo fisicamente, para dar um abraço, um beijo, sentir o cheiro dele. Mas eu sei, porque a palavra me garante isso, que um dia nos veremos no céu, na Nova Jerusalém com Cristo. Aleluia! Eu creio, Senhor, que um dia estaremos lá contigo. Enquanto eu estiver aqui, eu continuo te louvando. Eu continuo engrandecendo o teu nome. Porque o Senhor é justo, é fiel, é soberano, é merecedor de toda honra, glória e louvor. Porque o Senhor não deixa faltar nada. Porque o Senhor fala, o Senhor dá sonhos, o Senhor revela, o Senhor dá discernimento, o teu Espírito Santo dá, através do fruto dele, tudo que nós precisamos, da mansidão, do domínio próprio, da alegria, da paz, da benignidade. Oh, Senhor, o Senhor dá tudo para nós. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus da Bíblia, este é o Deus da palavra. Este é Jesus, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo dele para nos dar força para prosseguir enquanto estivermos aqui, nesta terra. É Ele que tem me sustentado. É Ele que tem falado comigo. É Ele que tem me dado a direção que eu tenho que seguir. Porque só Jesus, só o Espírito Santo consegue fazer tudo sem erro. Então aqui foi o meu breve testemunho. Eu abreviei bastante, porque foram 20 anos. Se eu fosse contar esses 20 anos para vocês, ficaria muito longo. Mas que vocês venham buscar mais de Deus, se entregar mais ao Senhor, cada dia mais. Porque é Ele que vai direcionar você na sua vida e te preparar para o dia mau. Porque o dia vem, o dia mau ele vem para todos. A chuva vem para todos. Então, se quando vier o dia mau, você esteja firmado em Cristo, para que o Espírito Santo possa te manter de pé, em nome de Jesus. O que Jesus fez na minha vida, eu fiquei muito tempo sem gravar aqui no canal, foram meses,
porque acredito até que 1 ano, porque eu estava passando por esse processo de saber que Deus levaria meu filho e que levou ele. E agora eu retornei com o meu testemunho. Eu tentei resumir ao máximo aqui, porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Eu ouvi hoje o meu pastor dizendo, Deus é um Deus de detalhes. E Deus, nesse tempo todo, foi me mostrando cada detalhe do que iria acontecer na minha vida. Por isso eu louvo ao Senhor. Eu louvo. Fiquem na paz, que o Senhor venha colocar em vossos corações uma vontade de buscá-lo, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja na doença, seja na saúde, que você sempre busque ao Senhor. Porque enquanto estamos aqui na terra, estamos propícios a essas coisas aqui do mundo. Mas o Senhor garante que no céu, na Nova Jerusalém, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E o próprio Deus estará com eles. Aleluia. E enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, tudo que nós chorarmos aqui, por causa dos sentimentos que nós temos, porque nós estamos num corpo, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, nós sentimos tudo isso. E estamos no mundo como peregrinos e forasteiros. Então, nós vamos passar pelas coisas difíceis, mas que possamos nunca perder a nossa fé, que possamos nunca esmorecer e desistir do Senhor, porque Ele é fiel. No versículo 18 diz, a muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópaso, a 11ª de jacinto e a 12ª ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. É o templo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Aleluia, o nosso templo é Deus, Jesus. As ruas são de ouro, como diz no louvor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia, aleluia.
Esse é o nosso Deus que já preparou o céu, o terceiro céu, a nova Jerusalém, aleluia. Então que com esse testemunho você se apegue mais no Senhor, você firme a tua fé em Cristo, porque é Ele que vai suprir as tuas necessidades, é Ele que vai falar com você. Independente das circunstâncias que você está passando, é Deus que te sustenta. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.